Selic é 14,75. E agora, como é que vai ficar o mercado para frente? Vamos analisar um pouco nesse vídeo algumas questões aqui e aí, dizer para vocês aqui o que a gente almeja aqui para frente, espera também, com base no que o Banco Central divulgou de nota. Guilherme Régio, economista do canal, falando do aumento da taxa Selic em 0,5 pontos percentuais, já era muito aguardado, não é novidade para ninguém. É a maior taxa que a gente tem em 20 anos, desde 2006 que a gente não tem uma taxa tão alta. Só lembrando, tá? No período da Dilma a gente chegou em 14,25. Depois eu vou mostrar para vocês alguns slides aqui para mostrar justamente essa relação de como que agora você deve tratar o seu dinheiro. Vocês vão ver basicamente que muita gente já fala aí por aí, compra título público, mas o porquê disso eu vou mostrar aqui na tela para que você tenha ciência e por que é um bom investimento. Agora, se tratando da própria notícia, o que chamou mais atenção dentro do comunicado do Banco Central? Porque agora também, os economistas eles olham muito as atas, são divulgadas pelo Banco Central, que não saiu ainda, só vai sair na semana que vem, mas quando ele publica que vai aumentar algum percentual, no caso, aumentou 0,5 agora, ele fala do porquê que ele está aumentando. E aí, uma coisa que chamou muita atenção é que a inflação, que era basicamente ali o que o Banco Central estava perseguindo para baixar essa taxa, porque o remédio da inflação é a taxa de juros. Então, quando a gente aumenta mais a taxa, você aumenta o custo do dinheiro, a economia ela se desaquece e aí você tem menos fluxo de moeda. E com isso, as pessoas poupam mais e você retira dinheiro de circulação, abaixando os níveis de inflação. E aí, o que aconteceu nessa notícia que o Banco Central acabou dizendo? Ele falou, olha, a inflação nesse curto prazo, ela acabou sendo impactada por basicamente dois motivos. O primeiro foi o câmbio. Então, se a gente pegar desde o ano passado até agora, a gente teve uma baixa do câmbio de 6,20 mais ou menos para quase 5,70 que a gente restou agora. E também as commodities, que abaixaram o preço. Então, o Brasil, dentro do mercado internacional, está inserido mais nessa parte de agro. Então, esses percentuais e muita parte da população consome muito dentro dos índices de inflação, da cesta, que compõe o índice inflacionário, é muito voltado também para esses índices de alimentação, que acabaram ficando menores nesses últimos períodos. Isso acabou reduzindo a inflação e aí o Banco Central acabou dando um foco um pouco maior nisso. Porém, a tendência para frente ainda é de uma inflação um pouco mais perniciosa, porque no mundo ainda está acontecendo o impacto das tarifas, tem essa guerra comercial ainda que está impactando muito essas relações dos países, em especial a taxa de inflação na economia de primeiro mundo, com economias em desenvolvimento. E aí a gente tem que ver como é que vai ser para frente, porque o Banco Central ele tem que olhar basicamente essa tendência para ver lá na frente o quanto que ela precisa fazer de ajuste hoje para convergir essa taxa para uns percentuais mais baixos. E aí dentro dessa nota que ele divulgou, eu vou apontar duas coisas. A primeira é essa expectativa de inflação que ele considerou uma coisa mais calma, tá? O mercado ele chama isso de Dove. Dove vem de pomba, tá? Então quando você pega uma pomba, ele representa o quê? Uma calmaria, tempos de paz. Então, quando o mercado ele fala, olha, você teve um cenário mais Dove, então ele está falando que o cenário foi mais tranquilo, mais leve. Então ele botou menos peso para a inflação, que não deveria ter, tá? Uma porque a gente não teve concretização que a taxa está baixando por conta do avanço da taxa de juros. Uma porque também a atividade está muito aquecida. Então tem alguns índices que a gente mede essa atividade e alguns deles é a taxa de desemprego, que está aumentando, mas mesmo assim ele tem patamares ainda muito pequenos perto do que poderia estar. Uma taxa de juros tão alta nesse sentido, a gente tem realmente um arrefecimento da economia. A economia ela é muito voltada para essa parte de projetos, de empresas, tal. Então essas contratações de empresa elas são impactadas também pelo custo de captação do dinheiro. Então se você tem uma taxa de juros muito alta, por outro lado, a atividade ela tem que abaixar naturalmente porque as empresas acabam investindo menos. E aí, em contrapartida a isso, a gente tem a outra parte que é o tom rock. Então, se o Banco Central ele tivesse um tom um pouco mais duro em relação à inflação, olha, a gente está olhando a inflação, realmente essa dinâmica para frente vai ficar um pouco mais complexa, então a gente está analisando de perto. Ele não colocou um tom desse nível, assim, o rock quando a gente fala é a águia, tá? Então a águia quando você tem no mercado, ela é realmente mais incisiva ali quando vai buscar a caça e ela realmente faz movimentos mais bruscos, Então, quando a gente compara uma águia também, a gente percebe que ela tem uma imponência. Então, esse tipo de comentário, quando é feito por algum agente do mercado, ou então até o Banco Central utiliza muitos desses jargões, a gente fala que ele tem um tom mais duro, porque uma águia representa justamente esse tipo de coisa.
A segunda coisa que é uma coisa muito importante para o Banco Central é ele parecer crível. Por que isso é importante? Se o Banco Central e os agentes do mercado, né, tiverem dissonância, ou seja, o Banco Central acredita numa coisa e os agentes do mercado percebem que esse Banco Central ele não está muito imbuído numa perseguição de inflações mais baixas, esses agentes do mercado acabam tomando decisões no sentido de se resguardar. É o que está acontecendo com o fiscal brasileiro hoje. Então, como o governo brasileiro está gastando demais, ele não está mantendo uma trajetória e todo mundo acredita que ele vai manter aquela trajetória de reduções de gastos, o mercado ele se antecipa. Então, o que acaba acontecendo? Você tem spreads mais altos. O que é isso? É a diferença entre compra e venda de ativos. E uma delas é a taxa de juros. Então, as taxas de juros exigidas por esse agente do mercado para se comprar um título público são maiores, porque o risco está maior. Então, necessariamente, um agente ali que é racional, ele vai querer uma taxa maior, dado um risco maior. A gente é assim em todas as nossas, né, conceitos econômicos que a gente lida, não só com dinheiro, até nas suas decisões assim do dia a dia, do qual caminho tomar. Então, você tem, né, esse tipo de racionalidade que você faz em todas as decisões financeiras e financeiramente ela fica mais evidente ainda. Então, se os agentes do mercado financeiro perceberem que o Banco Central ele não está toda essa parte crível perseguindo uma taxa de inflação, eles vão querer prêmios maiores. Então, todos os títulos que são atrelados ali ao Tesouro Direto, por exemplo, né, um IPCA+, por exemplo, só dando um exemplo, eles chegaram às taxas de quase 8%, né, IPCA mais 8%. Eles podem voltar a esses patamares se os agentes do mercado perceberem que na próxima ata do Copom, quando sair semana que vem, inclusive eu vou comentar aqui, ela for um pouco mais dovish, né, que nem eu acabei de comentar, um pouco mais calma em relação à perseguição da inflação. Então, vai adicionar mais um componente de risco em todo esse risco que a gente já está vivenciando hoje em dia com a questão do fiscal. Há o fato também de que o governo está acelerando muito o consumo agora. Então, já teve uma medida que foi os empréstimos consignados que injetam dinheiro na economia, injetam dinheiro no bolso do trabalhador e isso, né, fomenta o consumo. Por outro lado, o Banco Central ele está tentando trazer com que a inflação fique mais para o centro da meta, que é de 3%. A gente está muito longe, tá? A gente está com patamares aí de 4,70%, com expectativa de subir até a 5% até o final do ano. Então, por um lado, você tem o Banco Central atuando nessa parte de retirar dinheiro da economia para fazer a economia ficar com patamares mais saudáveis de inflação. Do outro lado está o governo acelerando o gasto, colocando dinheiro na economia via empréstimos ali que antes não existiam, né? Não tinha essa linha de crédito. Tem outras medidas também que estão sendo estudadas pelo governo, como a ampliação da primeira faixa do Minha Casa Minha Vida para até R$ 12.000 de renda familiar, que a gente tem também uma outra proposta que está no Congresso, que é a isenção de até R$ 5.000 para as pessoas, né, que efetivamente são CLT e ganham até esse valor. Então, por um lado, o governo está acelerando muito essa parte, né, de gerar incrementos de PIB, que para ele é importante, né? Vai ter eleição daqui para frente, a gente sabe que o governo vai colocar, seja o candidato atual ou outro candidato para poder disputar essa reeleição, e precisa contar uma boa história. O Banco Central está preocupado, até agora, com o controle inflacionário. Se os agentes do mercado perceberem, né, que o Banco Central abandonou um pouco esse controle inflacionário, aí a gente pode ter esse cenário que eu acabei de dizer, que é uma corrida desenfreada aí, né, para que a gente tenha spreads mais altos e aí, com isso, né, as taxas fiquem mais esticadas ainda do que já estão. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma relação aqui de preço e taxa de NTN-B. NTN-B nada mais é do que o Tesouro IPCA+, né, que eu coloquei aqui para que vocês tenham ciência e entendam de uma vez por todas como é que funciona essa relação e por que que muita gente está falando hoje em dia que é uma baita oportunidade, né? Porque a gente já vivenciou isso no passado, então nada leva a crer que a gente vai vivenciar de novo, tá? Mas patamares muito altos de NTN-B, essas taxas aqui que estão em patamares de 7, alguma coisa, historicamente são muito altos. Eu acho que eu estou pegando um recorte para que vocês vejam aqui junto comigo. E aí eu tenho dentro desse gráfico taxas de uma NTN-B de 2035, né, que são vencimentos até 2035, mas a gente estava comprando lá em 2015, tá? Só para que vocês tenham ciência. Então estou pegando desde o começo do ano de 2015 até ali meados do final do ano de 2017. E aí eu tenho, né, na linha em azul a taxa desses títulos e eu tenho o preço desses títulos na linha vermelha. Percebam como eles são inversamente proporcionais, né, igualzinho, né, um e outro.
quando a gente teve o impeachment da Dilma, ele começou ali em meados do fim de 2015, ele demorou 6 meses, né, o cabo de todo o processo, né, foi colocado no Congresso, o Congresso aprovou, daí teve aquele, vamos marcar aquela data de votar se a Dilma vai sair ou não, demorou 6 meses. Olha o que aconteceu desse perfil aqui, né? A gente teve uma taxa caindo, tá? Então os títulos ali, né, sendo valorizados, por quê? Quando a taxa cai, o preço do título sobe. Então, ao final ali do processo todo de impeachment, a gente teve a inversão dessas duas taxas. E aí eu coloquei mais para frente só um evento, tá? Que foi um evento muito forte aqui na nossa economia, que foi o Joesley Day, que foi aquele evento que o Joesley chegou ali para o Temer, e aí teve um possível esquema de corrupção ali, que talvez tinha um pagamento de propina, aí o Joesley foi com um áudio, na verdade, para poder falar ali com o Temer, ele acabou gravando, colocou esse áudio, né, a público, e o Temer meio que deu uma fala ali que foi bem mal entendida, né? Ele falou, temos que manter isso aí, ou seja, né, temos que manter esse pagamento de propina, né? Então, basicamente foi isso, assim, que entendeu o mercado. E aí o mercado achou que o Temer poderia sair, ainda mais um rebuliço, né? Percebam como teve esse impacto da taxa aqui, no intervalo bem curto. Só para explicar também, qualquer solavanco que a gente tenha, seja nacionalmente ou internacionalmente, movem essas taxas, né? E aí a gente tem também o impacto disso em relação ao preço desses títulos. Então, nesse outro gráfico, eu mostro para vocês aqui essa valorização, só para que vocês tenham ciência do percentual hipotético de ganho, né? Então, quando você compra uma taxa dessa, você compra uma taxa que geralmente te paga 7,49, né? Vou colocar o exemplo aqui, que foi logo no final do ano ali que começou o processo de impeachment da Dilma. Depois, com o passar do tempo, se você segurasse essa taxa por quase 2 anos ali, né, dentro desse intervalo, você teria uma taxa que estaria sendo negociada no mercado a 5,13. Você teria comprado um título que, na época, estava custando R$ 671,80 e venderia a esse título, mesmo título que você comprou, você venderia ele a 1.776. Então você teria uma valorização de 75% em quase 2 anos aqui de aplicação. E também uma alternativa segura de você fazer esse investimento, porque você pode manter até o vencimento esse mesma aplicação que você fez. E você manter as mesmas taxas aqui de compra de 7,49. Então, quando você segurasse esse título até 2035, que não foi ainda, não aconteceu, né? A gente não chegou lá ainda, você teria, ano após ano, esse rendimento mais o IPCA do ano que você, né, aconteceu ali todos os anos. Então, fechou o ano, você vai ter, basicamente, o rendimento em cima desses percentuais acordados no início do título. Então, por isso que é uma alternativa muito viável hoje para se comprar esse título. Mas, você tem que ter ciência e tem marcação ao mercado. Então, da mesma forma que eu citei aqui, ele tem a valorização, mas ele poderia se desvalorizar mais. Então, é uma aplicação mais arriscada? No curto prazo, sim. Mas se você tiver apetite a segurar até o vencimento, é uma baita aplicação. Então, por isso que muita gente se fala que é uma oportunidade da década, porque a última vez que aconteceu isso foi há quase 10 anos atrás, né? Então, só para explicar assim que tem muitos títulos sensacionalistas aí pelo YouTube, e explicar para você por que esse sensacionalismo é feito em cima disso, porque na verdade é uma baita oportunidade mesmo. Pessoal, mas nem tudo é coisa positiva, né? A gente está falando um cenário que vocês podem se blindar, mas agora eu estou mostrando outra coisa para vocês que também a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque quando a gente teve esses mesmos problemas que a gente enfrentou há mais de 10 anos atrás, o que aconteceu com a taxa de desocupação, que é medida pelo IBGE, tá? Aconteceu um impacto muito positivo aqui, tá? Positivo, digo, né? De aumento da curva. Porém, é muito negativo para a economia, né? Porque você tem mais pessoas desocupadas. Por mais que você possa ser um empresário, né? Ou então você é um profissional liberal, seja um médico, um dentista, você é impactado por esses números. Porque se tem mais população desocupada, é menos população que consegue comprar um serviço, né? E a economia se desaquece por conta dessa desocupação. As empresas têm que demitir porque o custo fica muito alto e aí você tem toda a economia está interligada, né? Então a gente vai passar de novo por um cenário e aí já está essa taxa virando, né? Então se vocês analisarem a curva ali no final, é sempre medido por trimestre. Então perceba que a curva já está invertendo, né? Então já está nesse processo de subida. Se subir a mesma coisa que subiu a última vez, a gente pode ter uma subida de até 6 pontos percentuais.
Isso representa quase 8 milhões de pessoas empregadas, né? Uma população brasileira ali de quase 205, 208 mil habitantes é muita gente, tá? Então, é um ponto também que é danoso para a economia no final do dia, né? Então, é preciso também ficar atento a isso. Então, mais do que nunca, tá? Não é para você aproveitar a oportunidade da década, também se preparar para a sua carreira, porque pode ter um solavanco aí no meio do caminho. E essa semana teve várias decisões econômicas, justamente nos Estados Unidos teve a mesma decisão no mesmo dia que foi do Fed, que é o Banco Central norte-americano, que manteve as taxas no limiar ali de 4,25 e 4,50. Por que aconteceu isso? Né? Basicamente, os impactos das tarifas nos Estados Unidos acabaram aumentando a taxa de inflação, e lá eles são muito críveis nessa busca da inflação, eles não olham tanto para produto. Então o Trump ele está forçando um pouco a barra ali com o Powell, que é o presidente do Banco Central, para que ele baixe logo essas taxas de juros, porque para ele seria maravilhoso, né? Afinal, com taxas de juros mais baixas, você tem mais projetos saindo na economia, você tem maiores incrementos de PIB e tudo mais constante, você vai ter uma economia mais travada, né? Mas dado que as tarifas tiveram esse impacto inflacionário norte-americano muito alto, o Banco Central deixou as taxas, né, no mesmo patamar, deixando para as próximas oportunidades uma redução de taxa. E essa taxa é muito importante também para a taxa brasileira, porque lá fora, se você tem uma taxa de juros mais alta, você tem mais afluxo de capital para o dólar, porque as pessoas vão preferir uma taxa de 4,50 lá fora do que uma taxa brasileira de até 15%, porque você vai ter uma taxa de uma moeda forte, uma taxa super alta, historicamente alta, tá? 4,5% na economia norte-americana é uma taxa muito alta. E aí você vai ter aqui no Brasil uma postergação dos cortes, porque aí você não tem esse afluxo de dólar na nossa economia, você não tem essa, talvez, investidores internacionais buscando mais risco, porque a taxa de juros norte-americana está mais baixa. Então, tudo isso, dentro da economia que está muito interligada, ela também reforça aqui os patamares de câmbio brasileiro, e câmbio no Brasil a gente sabe muito bem que é uma variável muito importante para a redução de inflação ou incremento dela, né? A partir do momento que você tem um aumento ou uma redução. E falando de mundo também, China acabou baixando sua taxa de juros, então a gente está num movimento global de queda de taxa de juros. As economias estão tentando, né, reagir suas economias, né, forçando mais um afluxo monetário, né, estimulando as transações ali internas. Então, o Banco Central chinês acabou reduzindo a taxa, tá? Mas é um patamar um pouco mais, né, sensível aqui. Aí a China tem duas taxas, basicamente, né? Tem uma taxa de curto prazo, ali de 7 dias, que é uma taxa de recompra, que eles baixaram aí 0,1. Então foi uma redução mais leve aqui nessa taxa menor. Só que teve a taxa, né, maior de 5 anos, que eles abaixaram mais, tá? Então acabaram saindo de 3,85 para 3,6. E isso representa que eles estão tentando estimular o PIB, então estão tentando fazer, né, com que ali a atividade não sofra tanto, dados os impactos das tarifas que, com certeza, né, vão levar a cabo aí para essas duas principais economias do globo. Pessoal, e na sexta-feira dessa semana também vão sair dois pontos muito importantes, que é a inflação brasileira. Então, a expectativa que tem uma inflação mais baixa versus o ano passado, né, por volta ali de 0,29 de incremento no mês. E tem também os dados da economia norte-americana de empregos, tá? Esses dados são muito importantes, os famosos payrolls. Então, esses dados vão sair na sexta-feira e a gente vai ter uma clareza maior de qual o impacto que as tarifas tiveram na economia norte-americana. Com base nesses dados, eles servirão de base para várias análises econômicas que eu vou trazer na semana seguinte. E aí vocês, por favor, não percam, tá? O próximo vídeo vai estar imperdível, como todos os vídeos que a gente faz aqui, mas a semana que vem vai estar super especial. Super semana aqui de eventos econômicos, tá? Então, a gente já estava meio que mapeado que ia isso acontecer, porque já estava, né, meio escrito ali do que poderia vir, mas na semana seguinte a gente vai ter muitas outras análises que eu vou trazer para vocês, além dessas do que eu citei, vai ter também a análise da carta do Banco Central, né? Enfim, por que ele tomou essa decisão, né? E aí a expectativa do como vai ser para frente. Se vai ter mais um 0,25, que eu acredito que ainda vai ter, tá? Mas tem que analisar essa carta para ver se o Banco Central está imbuído nessa meta, né, de buscar uma inflação mais baixa. E aí também trazer tudo o que aconteceu e vai acontecer na semana seguinte também, até o final desse vídeo e o começo da próxima semana. Pessoal, vamos para o sobe e desce da semana. Quem sobe? Eu coloco aqui, por mais que seja uma descida, seja um corte de juros, eu coloco como positivo para a economia chinesa, por quê?
O corte de juros ele é muito bem visto no mundo inteiro, inclusive, porque vai ficar mais baixo o custo de captação de dinheiro da China e com isso ele consegue exportar essa deflação para o mundo inteiro, por meio, né, da manufatura, todos os produtos tecnológicos. Então coloca como positivo essa semana esse corte de juros. E o desce da semana fica por conta das duas taxas de juros, tanto americanas e da brasileira que subiu, e da taxa de juros norte-americana que se manteve estável. Isso para a economia é péssimo. Taxa de juros mais altas, a gente já sabe que penaliza muitos investimentos, penaliza também os projetos de todas as empresas, né? Isso tem um efeito cascata para toda a economia, desacelera a atividade, isso é ruim para todo mundo, né? Então por isso que eu coloco como desce aqui. Pessoal, essas foram as notícias dessa semana aqui do nosso Giro Econômico e eu espero vocês na semana que vem.